Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. E agora nós vamos continuar, né, o, o- a questão da aula passada, né? Nós estávamos trabalhando alguns comandos de DML, né? Nós vamos continuar com eles, dar uma revisadinha, né, para a gente entrar naquela questão que eu disse de fazer consultas, né, pelo Select com múltiplas tabelas, tá? Então, ó, o que a gente viu no final da última aula? A gente viu que podemos dar nomes às colunas, né? Ó, esse as aqui, né, garante um novo nome de coluna para as coluninhas que a gente busca aqui, né? Então, vou buscar aqui para vocês verem. E aqui a gente tem nome e salário, tá? Isso aqui é opcional, tá, pessoal? Vocês podem ou não fazer isso aqui, né? É interessante do ponto de vista de não ir à nomenclatura do banco de dados, né? Suponhamos que vocês vão pegar isso aqui, exportar para o Excel, né? Então, às vezes, não é interessante ir com o nome do banco de dados mesmo. Fiquei de trazer para vocês um quadrinho, né, dos operadores, né, que a gente tem aqui de tanto operadores lógicos quanto comparativos. Então eu anotei aqui no finalzinho, né, a expressão da álgebra relacional, né, em relação aos operadores de comparação, né, que são o igual, o menor, menor e igual. Deixa eu aumentar aqui. Maior, maior e igual e diferente. Lembrando que para o diferente, né, lá no SQL a gente coloca a sinalização dele assim, ok? Esse é o nosso diferente. Esse sinalzinho, esse símbolo aqui não existe, ok? Operadores lógicos, né? A gente tem o AND, o OR e o NOT, tá? Então esses aqui, né, eu vou colocar até em maiúsculo, esses aqui são os que a gente usa no SQL, na linguagem SQL, ok? Outras questões, né, por exemplo, funções agregadas. Olha só, passei o count, né, para fazer a contagem de registros de uma determinada consulta em SQL, né, ou seja, obtém o número total de registros, incluindo os registros nulos, né? Então esse é um exemplo de sintaxe do count, do uso do count, que a gente já havia feito aqui, né? A gente rodou aqui essa quantidade de pessoas que estão na consulta, na nossa consulta, né? Obviamente, a gente consegue também fazer colocando essas condições aqui, né? Por exemplo, se a gente colocar aqui from funcionário e essa condição aqui, né? Where, aqui no caso eu chamei de f nome, né? Aqui eu tenho que colocar um fzinho, tá? Significa que o fzinho representa o nome da tabela, que é um apelido, né? Então, o que eu quero com isso aqui? Olha só, eu vou fazer um count, né? E vai trazer a quantidade para mim de quantas pessoas tem o nome começando com Paulo, tá? Então vamos fazer essa consulta e a quantidade vai ser 2, tá? Então eu posso usar o count, né? Lógico, com asterístico aqui, considerando as N cláusulas que eu posso ter com o where, ok? Falei para vocês que a gente pode, por exemplo, fazer essa funçãozinha aqui de agregação também, funções agregadas que isso chama, né? Olha só, a gente pode fazer o sum, né, que faz a soma dos valores para determinado campo, né? Então aqui seria assim, olha, quero saber quanto que eu estou gastando por mês na minha folha de pagamentos, por exemplo, né? Então a gente executaria aqui esse, esse comando, né? Colocaria aqui um apelido, folha de pagamento.
por exemplo, né? Então vamos fazer aqui a execução dele e aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar que esse folha de pagamento aqui, quando tem espaço, a gente tem que pôr aspas, tá? Então, nossa folha de pagamento aqui, R$ 9.051, né? Usando o SAM, tá? Agora vamos fazer teste com o, deixa eu ver, o Max. Olha só, esse aqui também é interessante, né? Aqui a gente tem a nossa table data, né? Com ela normal. E a gente quer saber o maior salário, por exemplo, né? Imagine que aqui você tenha 2.000 registros e quer saber quem ganha mais, por exemplo. Então a gente pode fazer um select max e o nome do campo, ou seja, nesse caso, salário F, né? E from, nome da tabela, funcionário, né? E aí a gente roda o comando e tem aqui o maior salário, né? Aqui a gente pode colocar então maior salário, por exemplo, né? Só que eu quero saber de quem é esse salário, né? Então eu posso fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, trazer o nome do funcionário que ganha este salário. Então, end e vamos rodar a nossa query aqui. Então aqui eu tenho que o Paulo Oliveira, né? Ele ganha 4.476. Bom, me parece que isso aqui está errado, porque olha só, table data, o Paulo Oliveira está aqui na primeira linha e ele ganha 2.088, tá? Então, me parece que esse max, esse valor máximo aqui, ele traz somente o valor máximo da tabela mesmo, né? E aí, porque está trazendo uma linha, ele pensa que o nome, né, é esse cara aqui que ganha 4.476, né? Mas não é. Então a gente costuma usar ele sozinho, ok? Também temos a utilização do min, que é o mínimo, né? Então, menor salário, por exemplo, né? Menor salário, muda aqui e a gente executa esse cara. Então, menor salário é R$ 2.088. Temos também o AVG, que é a média, tá, dos salários. Então a gente vai falar aqui a média salário, né? E aí a gente executa e a gente consegue encontrar uma média de R$ 3.017. Ou seja, ele somou os 3 salários aqui e dividiu por 3. É assim que a gente calcula a média aritmética dos componentes, né? Na matemática é assim. Bom, qual que é a próxima função então? A gente viu sum, max, min, que mais? Deixa eu ver. AVG e count, que é o campo, né? Então obtém o número de registros excluindo os nulos, ou seja, count, coluna. Então vamos ver aqui, por exemplo, vamos fazer um count na coluna sexo F, tá? Vamos ver quantas pessoas, quantidade na tabela funcionário, né? Então vamos fazer o count e quantidade 3. Detalhe, se a gente tivesse alguém com o sexo aqui setado com nulo, com valor nulo, né? Como a gente fez aquela regrinha lá do nulo aqui no IDF, aí ele não contaria, ele desprezaria isso aqui, ok? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, vamos ver se tem mais alguma função aqui. Acho que função de agregação são só essas, né? Count e asterístico, né? Que traz todos os registros, incluindo os nulos. Count de algum campo determinado, que traz os registros desprezando os registros nulos daquele campo específico.
o AVG, que é a média, o min, o max e o sum, tá? Bom, dito isso, né, a gente viu também os operadores aqui, os operadores de comparação e os lógicos, né? A gente já treinou um pouquinho, bastante com esses operadores. Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai trabalhar para saber de que departamento esse pessoal é. A gente vai montar uma query, tá? Para saber de que departamento esse pessoal é. O nome mesmo, né? Porque aqui a gente tem só o ID, né? Suponhamos que a gente tem uma empresa aí com 30 departamentos, né? Enfim. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um select, né? Começar pelo select. E a gente quer o nome, né? Desse cara, do funcionário, né? Logicamente, o nome da tabela é a funcionário. E a gente vai começar usando o F como apelido, né? Então, se a gente executar isso aqui, a gente traz os nomes do pessoal que está lotado na empresa, né? Mas a gente quer saber o nome do departamento que a pessoa está lotada. Então, o que, que a gente vai fazer? Funcionário e departamento, neste caso aqui, eles têm uma relação entre eles, né? Ou seja, não vou explicar novamente, mas funcionário tem a chave estrangeira como atributo, que por sua vez é a chave primária da tabela departamento. Então, como que a gente faz isso aqui para fazer a ligação entre os dois? A gente faz o seguinte, ó, vírgula, né? Adiciona a segunda tabela, que é a departamento, tá? E vamos chamar ela de D, ok? Embaixo aqui é onde vem o nosso where, tá? E o que que eu vou falar? Onde f ponto, aí eu vou na minha table data aqui e vou selecionar aqui na funcionário, né, que é a minha f. Eu vou procurar qual campo que eu quero fazer a ligação. E é o meu ID df. Então eu vou colocar aqui ID underline d underline f é igual a d ponto, né? Ou seja, da tabela departamento, ponto, quem que é a chave primária do departamento? ID D, né? Então, ID D, ok? Então, isso aqui já basta para a gente fazer a nossa query, tá? Olha só, por enquanto a gente tem somente o Paulo Oliveira, Ademar, Paulo do Amaral, Prado Silva, né? E a gente quer trazer o nome do departamento. Então aqui, ó, inclusive aqui a gente tem que colocar é bom, né, que se coloque o f.nome f, né? E aqui vírgula d.nome d, né, que é o nome do departamento. Então aqui a gente executa essa query e tá lá que o Paulo Oliveira é do Recursos Humanos, Ademar Tecnologia da Informação e Paulo do Amaral Comercial. Quer trazer a sigla do departamento? Adiciona, né? Vírgula D ponto sigla D, né? Underline D, tá? Aqui a gente pode fazer essa quebra de linha para ficar mais interessante visualmente, né? E aí a gente executa, tem aqui a sigla, né, o nome do departamento, o funcionário, né? Se a gente quiser trazer a data de admissão, a gente coloca aqui, né, vai acrescentando f.data dt, né, admissão underline f, vírgula, né? Então aqui a gente executa e tem lá a nossa data de admissão. Pessoal, tem como a gente fazer uma formatação aqui, né, desse campo, né, mas eu não vou, acredito, eu não lembro como que é a sintaxe, mas se não me engano é assim, ó, format e o campo aqui, né, e aí a gente coloca aqui os parâmetros, tá? Os parâmetros, aí a gente faz isso, ó, vírgula, asterístico de dia, eu acho,
Não tenho certeza, mas qualquer coisa a gente olha aqui. Bom, já que a gente está entrou nesse assunto, formatar data no MySQL. Olha só, é muito simples, é uma função muito simples, muito tranquila de fazer. Só para a gente, vamos supor, eu vou levar isso para o Excel, né? Então, vamos já tirar formatada e aí fica mais fácil. Date format, eu acho. Ó. Usa 2 argumentos, tal. Vamos ver o exemplo aqui embaixo. Date format, aqui a coluna, né? E aqui o tipo que a gente quer formatar. Então aqui é assim, D de day, aqui de M, né? De mês, e aqui de ano, né? Vamos ver se isso aqui vai ser suficiente para fazer a formatação. Bom, aqui formatou assim, né? Tá bem ruim isso aqui. Vamos ver então como que a gente faz a formatação da data de nascimento. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo. Date format. Aqui é outro modelo de data, né? Dia tal. Aqui eu quero achar aquela comum, né? Aquela que é com a barrinha. Vamos olhar. Mas é date format, né? Date format é a função. Bom, aqui a gente tem, como eu tentei fazer, né? Só que eu não troquei lá para date format. Então é assim, ó, date format. Então F é DT admissão, F tal, D, M e Y, né? Vamos ver se agora vai. Agora sim. Então, 1 do ano de 2000, 1 do 1 de 2005 e 1 do 1 de 2010, né? Vamos só confirmar se está na nossa table data, se está ok aqui, né? A data de admissão, 1 do 1, do 1, do 1. Então tá certo. Aqui a gente tem na nossa query, né, um título que ficou bem esquisito. Então a gente pode colocar um as aqui e escrever admissão, por exemplo. Admissão. Como eu expliquei anteriormente, a gente pode fazer apelidos para as colunas, né? E aí a gente vai formatando a nossa base de dados aqui, né? A nossa consulta, melhor dizendo, para que a gente possa levar isso aqui, por exemplo, como relatório, né? Para a diretoria da empresa, né? Quem solicitou. Levar para o Excel, fazer algum tipo de gráfico, né? Demonstrar alguma coisa, né? Ver quem teve mais aumento ou não, né? Ver quem está rendendo ou não, por aí vai. Uma série de questões. Então, mais uma funçãozinha aí, né? Para a gente se inteirar mais da linguagem de manipulação de dados. Muito bacana essa função aqui de formatação de dados, né? E aqui a gente fez a nossa primeira, né? A nossa primeira ligação de duas tabelas, né? Então, select os campos que a gente queira, né? From as duas tabelas e aí a gente liga a chave estrangeira de uma, a chave primária de outra, né? Então, se tivesse mais de uma tabela aqui, o que a gente ia fazer? Fazer mais um AND, né? Aqui, AND, e aí fazer as demais ligações de chaves primárias com chaves estrangeiras, ok? Bom, dito isso, pessoal, outro detalhe, ó, a gente tem condição aqui de fazer mais uns incrementozinhos, ó, a gente tem um acréscimozinho aqui. Ó, a gente pode usar o order by, né, novamente, order by, tipo nome F, por exemplo, né, aqui F, nome F, F ponto, nome F, e aí ele organiza para nós de forma alfabética. Podemos colocar também
vocês não vão conseguir ver aqui agora, mas a gente pode organizar fazendo duas como é que eu posso dizer? Fazendo duas organizações alfabéticas. Por exemplo, primeiro organiza alfabeticamente por nome e depois por departamento, né? Então aqui a gente teria mais ou menos assim, ó. Se os três fossem... Não vou falar assim não, mas é o seguinte. Se a gente fizer aqui, ó, vírgula, F ponto, ou melhor dizendo, D ponto, sigla D, aí a gente teria aqui uma ordem alfabética do primeiro dessa coluna e depois da sigla D. Se a gente invertesse aqui, aí seria o departamento primeiro para depois fazer a ordem alfabética dos nomes. Aí a gente teria uma listagem por departamentos e também ordenados por nomes, tá? Então eu vou ver aqui se eu consigo fazer adicionar algumas pessoas aqui para a gente ver esse exemplo funcionando de fato, tá? Deixa eu ver aqui, pensar numa maneira mais fácil. Eu vou adicionar. Deixa eu ver se eu tenho aqui outros nomes. TB pessoa, por exemplo, CPF e tal, data de nascimento. Aí aqui eu tenho CPF, data de nascimento, sexo, salário, situação, tal. Enfim. Deixa eu ver se dá para fazer essa brincadeira aqui. Pedido, itens... Bom, enfim, eu vou fazer Vou selecionar aleatório aqui. Aqui já está em ordem alfabética, então... eu vou copiar alguns nomes aqui. Vou copiar alguns nomes e... Bom, enfim, eu acho que não vai dar pra gente fazer aqui de uma forma mais rápida, mais eficiente, enfim. Teria que ser na mão mesmo. Bom, vamos fazer na mão, né? Vamos fazer na mão, então. Query 3, Query 4, deixa eu ver. Funcionário teste, aqui tem uma query pronta. Então aqui eu vou fazer um insert, vários inserts, né? Então vou fazer um insert aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mudar. Eu vou inserir mais umas 10 pessoas aqui, né? E vou mudar apenas o nome delas, tá? Vou pôr nomes variados e os departamentos variados também, né? Então, no lugar de funcionário teste, eu vou colocar alguns nomes que já estão aqui, nomes aleatórios. Então, aqui vai ser esse cara. Aqui mais abaixo vai ser esse cara. Pior que vai ter que mudar aqui alguns números do CPF, né? Mas enfim. Tá ótimo. Aqui vai ser esse cara. Aqui vai ser esse cara. Só pra gente ver a ordenação, né? A ordenação é muito importante em determinados consultas, né? Esse cara. Aqui nós vamos pegar esse cara. Depois a gente mudando uma coisinha ou outra no CPF, tranquilo. Marta, Maurício. Não sei se vai... Vou apagar aqui, porque eu não sei o tamanho que a gente deixou no campo, né? Então vai que não dá certo. Esse cara. Mais 3. Mais 3, Paloma. Então aí a gente muda os departamentos e muda o CPF.
E aí a gente faz a execução disso aqui e vai dar tudo certinho, né? Regina Sandro. Pronto. Então aqui eu vou mudar o CPF bem de boa, só para a gente fazer a inserção do registro, né? 5, porque não pode ter CPF repetido. 888 já existe, então vai ser aqui a mudança, né? Opa. 7, aqui 9 e aqui 99, por exemplo, né? Certo, e aqui um 7, porque aí ele não vai reclamar de CPF. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui vai ser 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 de novo e 3 de novo para a gente ver com mais clareza a ordenação, né? Então vamos fazer esse insert aqui de 10 pessoas. Aí aqui tem executado com sucesso, né? Uma linha afetada. Então vamos lá na nossa table data e pronto. Agora a gente tem uma série de pessoas aqui adicionadas, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa queryzinha aqui. Vou dar uns enter aqui para a gente não ficar olhando nisso. Então vamos... aqui a gente executou, né? Olha só o que eu disse. A gente tem todos ordenados alfabeticamente, né? Mas aonde ele conseguiu ordenar pela sigla, né, do departamento, ele ordenou, né? Por exemplo, aqui ele conseguiu ordenar o Maurício, o Nelson e a Paloma, né, que são ambos do departamento comercial, pelo departamento, né? Mas se a gente mudar aqui, colocar a sigla primeiro, né, e depois em ordem alfabética do nome, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma ordenação melhor aqui, né? Olha só. Vamos fazer essa execução. Agora sim, né? Ó, todos do departamento comercial primeiro, né? Primeiro, depois 3 do RH, depois 4 da TI, né? Da tecnologia da informação. Os do comercial, depois que ordenou aqui pelo departamento, ó, M, N, P, P, R e S. Ou seja, ordenou aqui primeiro, depois ordenou aqui o nome, tá? Então, esse é o efeito de ordenação. Agora, a gente tem a condição de fazer isso aqui também, ó. A gente pode pôr um limite, tá? Limite de 3 resultados aqui dessa consulta, né? Vamos supor que eu tenho aí uma tabela com 10.000 registros e eu quero fazer essa consulta, só que eu quero dar mais velocidade para o banco de dados, então eu falo assim, olha, eu quero trazer 10% disso, né? E aí eu faço e ele me retorna os 3 primeiros registros, tá? Os 3 primeiros registros. Tem outra forma da gente fazer, que é assim, ó. A gente pode fazer um top. Deixa eu ver se funciona aqui. Eu acho que não funciona. Top 5. Acho que não funciona. Não, não funciona. Isso aqui é coisa do SQL Server, né? No MySQL vai ser o limite mesmo. Limite 5, por exemplo. Então, esse vai ser o nosso limitador, tá? Muito importante. Suponhamos que você faça um select, ele dá errado, né, nessa ligação aqui, e você tenha que abortar, alguma coisa assim, né? Se for uma tabela grande demais, né, um banco de dados muito robusto, ele vai entrar em loop e vai ficar lá rodando. Então é importante você colocar esse limite aqui para ele executar e não ficar tomando muito tempo do banco de dados. Bom, dito isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? O seguinte, vamos passar aqui para o nosso outro banco de dados, né? Que a gente tem algumas tabelinhas aqui simulando uma estrutura bem simples, né?
Deixa eu ver aqui o que tem nessas tabelas aqui que eu estava fazendo teste. Tá, pessoa 3, pessoa copy, ok, pessoa, certo. A opção que eu tinha falado para vocês, né, do zero fio, é isso aqui, ó. Ele completa com zeros à esquerda, né, a nossa chave primária do tipo inteiro, né. Que mais? Nota fiscal, item nota, certo, nota fiscal, item nota, produto. Aqui eu comecei a implementar aquele modelo físico que a gente trabalhou, tá? Mas não terminei ele. Então vamos aqui em outro banco, né? Que a estrutura é a seguinte. Eu tenho uma tabelinha de produtos, eu tenho como se fosse um supermercado, né? Eu tenho a tabelinha pessoa, que seriam os meus clientes, né? Eu tenho a tabelinha pedido, né? Que registra o número de pedido, e eu tenho a tabelinha itens pedido, tá? Então, percebam aqui, ó, que a gente tem uma estrutura com chaves estrangeiras aqui, a gente tem, aqui também tem chave estrangeira, né? Aqui tem só a chave primária e a produto, ela tem só a chave primária também, né? Então, eu quero fazer o seguinte, eu tenho aqui as datas de pedido, né? Então eu vou começar pela tabela pedido, né? Vou começar a montar uma query e vou ligar essas 4 tabelas, né, que eu tenho aqui e que inclusive vocês vão fazer atividade delas, né? Dessas 4 tabelinhas aqui de banco de dados. Então eu vou começar pela tabelinha pedido, né? Vou começar fazendo um select aqui bem simples. Select asterisco from pedidos, né, que eu vou chamar de P, pedido, né, no singular, que eu vou chamar de P. Programador web, um erro, select from pedido P. Ué, tem um limite aqui? Não, não tem. Select from pedido, TB pedido, olha só. TB pedido, né? Importante. Então aqui estão os meus pedidos. Aí eu vou começar a limitar ele a where, né? Eu quero pedidos com p data PE, né? Vou chamar aqui na verdade de PE, de pedidos, né? De pedidos. Data PE, eu quero só as datas de 2019, né? Maiores que, por exemplo, 2019. Aqui embaixo, pessoal, a gente vê também, ó, 201 linhas retornadas, tá? Isso aqui é muito importante, ainda bem que eu lembrei de explicar. 201 linhas retornadas, né? E aqui eu tenho um limite de 1000, mas eu posso atualizar isso aqui. Por exemplo, 2000, se eu quiser trazer 2000 linhas, né? Não importa, ainda tem 201 linhas. Então, eu quero que sejam os pedidos de acima de 2019, né? 01 do mês 1 e do dia 1, ok? Então vamos fazer aqui essa consulta, né? Para diminuir. Diminuiu para 132 linhas, tá? Então eu vou reduzir mais. Eu quero só os pedidos. Vou melhorar isso aqui. Eu quero que a data PE esteja entre, né, between 2019 12/1, aliás, 01, né, mês 1 e 2019 do mês 12, né, do mês 12. Vamos fazer aqui. Opa. And do mês 12, por exemplo. Vamos ver quantas linhas vai ter agora. Então aqui caiu para 47 linhas, tá? Então eu quero falar que eu quero só de 6 meses, né?
de 6 meses, então eu tenho 23 linhas. Agora sim já é suficiente para a gente trabalhar, tá? Agora 23 linhas tá mais tranquilo. Se eu quiser reduzir mais, posso reduzir mais. Vamos pegar aí um período de 3 meses só, para reduzir bastante. Agora sim tenho 10 linhas, tá perfeito para a gente trabalhar, tá? Qual tabela se liga? Tabela pedido, né? Olha só, na tabela pedido eu tenho os itens do pedido também, vamos ver a nossa table data aqui. Aqui, ó, ID PE, né, é a chave estrangeira daqui, mas ela é a chave primária da tabela pedido, tá? Da tabela pedido. Então eu vou fazer uma ligação aqui, vou adicionar ela, TB, itens, né? E vou chamar ela de I. Aí eu vou abaixar essa coluna aqui, né? E vou fazer a minha ligação das tabelas primeiro, né? Então eu vou falar que a minha PE ID PE é igual a minha I ponto IDP, não IDP não. Cadê? Itens. IDPE I, ou seja, IDPE I, né? Ou seja, chave estrangeira daqui, da tabela itens, é igual à chave primária da tabela pedidos, né? Essa é a ligação que a gente faz, ok? Então vamos fazer aqui um executar, vocês vão ver que vai aumentar de 25 linhas, né? Não, 25 linhas não, vamos lá no nosso resultado. De 10 linhas vai aumentar bastante, ó, 119 linhas. Por quê? Porque aqui tem código do produto, quantidade, uma série de coisas, né? Aqui, ó, aqui mesmo a gente consegue ver, ó, tá ordenado pelo ID PPE, né? Ou seja, ID do pedido, que é o 6608, tá? Aqui embaixo nós temos o 6762 e por aí vai, ok? Bom, dito isso, né? Que mais que a gente precisa fazer? Quais são as outras tabelas que tem ligação aqui? A tabela produto, tá? Vamos ver o que tem na tabela produto. Tem o ID PR, que é uma das únicas coisas que interessam para nós nesse momento, né? Então a gente vai inserir aqui também a nossa tabela TB produto. Vamos chamar ela de PR, tá? De PR. E aí ela tem uma chave primária, né, que é a ID PR, que a gente vai fazer ligação com a chave estrangeira aqui, ID PRI, né? E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, and, tá? Vamos colocar a PR, a tabela itens. Então, I ponto ID PRI é igual a PR ponto ID PR, tá? Então, chave estrangeira da tabela itens ligada com a chave primária da tabela produtos, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso, executar a nossa query, tá? No nosso resultado, retornou 119 linhas, tá? Não vai alterar. Por quê? Porque a gente só acrescentou o nome dos produtos, tá bom? Só o nome dos produtos em cada pedido. Então aqui a gente, agora sim com a amarração das tabelas feitas, né, a gente pode também começar a filtrar as informações que são importantes para nós, tá? O que a gente vai fazer? Eu quero, vamos fazer aqui um roteirinho, ó, saber quais, deixa eu fazer um comentário em banco de dados aqui, né? Saber quais, saber a listagem de pedidos no último trimestre de 2019, certo? Ou seja, aqueles 3 últimos meses. Que mais? Saber a listagem de pedidos, tá? Saber o nome
dos itens de cada pedido, saber a quantidade, valor unitário, valor total, né, de cada pedido, né, de cada pedido, certo? Dito isso, também precisamos trazer, né, aqui, nome de cada produto, certo? Nome de cada produto. E também código e o código de barras, que é uma informação necessária, né? Quando a gente tem aqueles cupomzinhos fiscais de supermercado, né? E o código de barras. Quando a gente tem aqueles cupomzinhos, é muito interessante a gente interpretar aquilo. Então vamos lá. Vamos começar a formatar, né? Então, primeira coisa, eu tenho o ID do pedido, né? De qual tabela que é essa? Da tabela pedido. Então é a PE, certo? PE. Então eu tenho pedido, tá. Então aqui a gente vai executar, eu vou mandar executar, só vai trazer a pedido, certo? Nesse tocante, né, a gente pode, por exemplo, fazer um agrupamento, vou até passar para vocês agora, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, group by ID PE. Por quê? Porque é o único campo que a gente está trazendo, então vocês notem aqui que está repetindo aqui 327 várias vezes, né? Aí aqui finaliza o pedido, aqui começa o pedido 333, né? Que ele vai até aqui, depois começa o 362, que vai até aqui, só 2 itens, e assim sucessivamente. Quando a gente faz um agrupamento de group by, olha só o que acontece. Ele traz para mim unicamente as 10 linhas, né, representando que foram feitos apenas 10 pedidos, tá? Mas, né, a gente precisa, vamos esquecer isso aqui por enquanto, né? Isso aqui é interessante por um momento que for solicitado para vocês assim, ó, olha, quantos pedidos foram feitos no último trimestre de 2019, né? Ou seja, do mês 9 ao mês 12, né? Aqui no caso vai ser mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. Tá dando 4 meses. Então aqui seria 10, olha só, aqui seria 10. Então mês 10, mês 11, mês 12. Aí sim a gente teria 3 meses, né? Diminuiu mais ainda, o que é bom, né? Olha só, 6 pedidos então nos últimos 3 meses. Como é um banco de teste, né? É natural que tenha pouco mesmo. Então vamos apagar essa informação aqui de agrupamento só para a gente seguir com a nossa montagem da consulta aqui no banco, né? Então, o que está pedindo aqui? Listagem dos pedidos no último trimestre de 2019. Eu quero saber o nome dos itens de cada pedido, né? Então a gente vai trazer aqui o nome de cada item, né? Qual tabela que tá? Eu vou até abaixar isso aqui. Qual tabela que tá? Tá na tabela produto que tem o nome, o apelido PR, né? Então deve ser nome PR, né? E aí a gente executa e tem lá suco maracujá, não sei o que, chocolatado, né? Um monte de coisa. Mais adiante, né? Ele pede o que? Valor unitário, valor total e total de cada pedido. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vírgula, né, valor unitário, não sei como é que tá o campo lá, pr.valor, não sei, a gente tem que olhar lá nos produtos, né, na tabela produto. Aqui chama valor PR só. Então a gente vai pôr um valor PR aqui, né, e vai rodar a nossa query para ir montando.
Na tabela, ele pediu também a quantidade. Então, a quantidade vem primeiro aqui, né? Quantidade, ela está na tabela itens. Itens que seria itens pedido, né? Então, ela tem aqui QTDI, né? Então, aqui é a tabela itens, QTDI, certo? Vamos rodar. E aqui tem quantidade, né, valor unitário e o nome do produto, certo? O que mais que ele quer? Valor total de cada pedido. Aqui seria interessante o valor total de cada produto, né? E depois lá embaixo, o valor total de cada pedido. Então vamos fazer o valor total de cada produto, né? Podemos fazer assim, ó, dar um enter aqui, fazer uma quebrinha de linha, mas lembrando que tem que colocar vírgula aqui. A gente sabe que o valor total de cada produto é a quantidade, né? Esse vezes esse, né? Muito tranquilo, muito fácil. Então aqui a gente coloca um asterísticozinho para a gente ter o valor total de cada um aqui, né? Opa! Aqui, PR, valor, o que está falando? Tem um erro de sintaxe, né? TB itens, produto PR. Então, valor vezes a quantidade. Bom, aqui não está dando certo, mas vamos ver aqui o cálculo. Calcular multiplicação no MySQL. Multiplicar no MySQL. Vamos ver. Resolvido. Multiplicação, divisão no MySQL. Cálculos aritméticos. Então, a multiplicação está aqui. Aqui vai ser tranquilo. Ó, preço do livro dividido por 2, né? Tá falando que é isso aqui, né? Vamos ver aqui se a gente tem. Vamos ver se é isso aqui, ó, que ele está reclamando. Vamos ver se a gente precisa pôr um parêntese aqui, né? Vamos ver. Não, não é isso. Bom, quando a gente traz, então, só... Opa! Ah, é porque não é aqui, né, que a gente tem que pôr o negócio. É na linha de cima, né? É aqui, certo? Bom, agora sim vai dar certo, né? A gente tem aqui, por exemplo, 2 vezes 1,46 dá 2,92. Aí a gente faz uma formatação aqui, né? Vamos ver, formatar, não me lembro disso. Formatar campo, formatar casas decimais no MySQL. Deve ser uma coisa bem tranquila de fazer. Ó, vamos fazer um cast e a quantidade de casas que a gente quer. Então nós vamos fazer um cast, deixa eu ver se é isso mesmo, cast aqui e a quantidade de campo cast no MySQL, vamos ver, parece que não é assim. Formatação numérica. As numeric e tal. Bom, parece que é, né? Vamos ver se é assim, então. Vamos ver se é assim. As numeric. E aqui a gente coloca isso. Vamos ver se... Não, não é assim. Cast, tal... Cast. Campo decimal, varchar...
Ah, é tipo uma conversão, ó. Replace. Não, não é assim que eu quero. Format. Tem como trocar o pontinho pela vírgula, né? Para sair no formato que a gente quer. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Round. Número de casas decimais. Acredito que é isso aqui, ó. Então vamos lá. Vamos colocar lá no nosso MySQL. Aqui, round. E basicamente isso. Vamos ver. Pronto, resolvido. Então, 2,92. Aqui a gente pode dar um ES nele e valor total, né? Valor total, total, como se fosse um valor total, né? Então tá aqui. Que mais que a gente quer? Valor unitário, valor total, valor de cada pedido. Nome de cada produto, já temos, e o código de barras. Esse está fácil, né? Então, nome PR, e aqui a gente pode colocar código PR.código PR, né? Para trazer o código de barras também. Oxe, falta a vírgulazinha. Aqui tem o código de barras do produto. Agora, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Vou trabalhar aqui para saber como que a gente faz, como que a gente faria para fazer o agrupamento do valor total de cada produto, né? Valor total de cada produto. E aí na próxima aula eu venho para a gente caminhar para a finalização do nosso curso, tá? Vou montar aquele banco físico que a gente projetou, né? E vou trazer, né, essa questão aqui que me deixou curioso também, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!